Olá, bom dia a todos, bem-vindos aqui a esta casa, muito bom ver esta sala cheia. Sei que estão quase de férias, mas hoje também vai ser um dia diferente. Temos aqui quase 100 alunos naquilo que será a última conversa da terceira edição destas Conversas com Energia. É um ciclo que nos tem dado imenso prazer, temos estado com imensos jovens como vocês, têm sido conversas entusiasmadas, participadas, tivemos oradores muito diferentes e que de alguma maneira no fim do dia o tema que engloba tudo acaba por ser a urgência climática e aquilo que essa urgência climática chama em cada um de nós, mas quando falamos de emergência climática falamos de temas tão diferentes quanto aquilo que cada um de nós pode fazer, o tipo de energia que consome, a forma como deve participar na sociedade. Há imensa coisa no nosso dia-a-dia, imensas dimensões que vocês, enquanto futuros adultos que vão ser a parte mais importante da nossa sociedade, vão ser vocês que a vão moldar, que a vão construir e, portanto, é muito importante pensarem na forma como querem ser elementos ativos dessa sociedade. E estas são conversas para refletirmos precisamente um pouco sobre isso. É um ciclo que tem tido com muito orgulho o apoio da Novo Verde, aqui na pessoa do Ricardo Neto, que eu já chamarei ao palco daqui a pouco, e hoje temos connosco um senhor que espero que todos vocês vejam ao domingo à noite, que é o Dr. Luís Marques Mendes, uma pessoa que vos vai falar de cidadania e de participação cívica. Porque, como eu digo, neste esforço da emergência climática, ele só é possível, ele exige um esforço coletivo, concertado e alinhado entre todos nós. Exige mudanças grandes, mas também exige mudanças pequenas nos mais pequenos comportamentos do nosso dia-a-dia. E tudo isto se chama, de alguma forma, responsabilidade cívica. Responsabilidade para com a sociedade, para com vós próprios, com as vossas famílias, com a pessoa do lado. E esta responsabilidade é algo sobre o qual vamos refletir todos um pouco hoje. Aconselho-vos no final a aproveitarem para fazer perguntas, não é todos os dias que temos a oportunidade de ter uma conversa aberta como estas, portanto partilhem, nós também ganhamos imenso com a vossa partilha, com as vossas dúvidas, com as vossas ideias, portanto por favor participem. E no final iremos ter aqui um pequeno momento simbólico, porque hoje, como sabem, é Dia do Ambiente e para celebrarmos esse Dia do Ambiente vamos lá fora plantar algumas árvores, algumas delas estão aqui, há outras mais lá fora e convido-vos a participarem e a deixarem a vossa marca nesta casa da Fundação EDP, nesta casa da energia, sendo a energia um ponto absolutamente central a esta reflexão que temos que fazer sobre a emergência climática. Chamo agora ao palco o Dr. Ricardo Neto e muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Hoje é um dia especial para nós, da RP Portugal e Novo Verde, porque é Dia Mundial do Ambiente. Nós trabalhamos em resíduos de embalagem, somos uma entidade gestora de resíduos de embalagem a Novo Verde e a RP Portugal, entidade gestora de equipamentos elétricos e eletrónicos e de pilhas. Portanto, sendo este o dia que é, aproveitámos e tendo nós esta parceria com a Fundação EDP já há algum tempo, aproveitámos para estar aqui convosco para vos chamar a atenção não só para estes temas da reciclagem, para o tema da sustentabilidade, para o tema da emergência climática e, com certeza, para aquilo que o vosso comportamento no dia-a-dia, todos os dias, vosso e das vossas famílias, pode ajudar a resolver este problema e ajudar o mundo inteiro a resolver todos os problemas que temos, sejam eles da emergência climática, sejam eles dos plásticos no oceano, como tiveram já a oportunidade provavelmente de ter ouvido hoje na exposição, sejam eles dos temas dos equipamentos elétricos e eletrónicos que nós vemos, frigoríficos esvarentados todos os dias na rua, sejam eles das pilhas, enfim, eu aqui falo daqueles que a mim me dizem respeito e aqueles que eu tenho que gerir no dia-a-dia. E, portanto, chamava a vossa atenção para este Dia Mundial do Ambiente, para que pensem nisto, para que entendam que o vosso comportamento fará toda a diferença no futuro. Muito obrigado. E agora chamava ao palco, que muito melhor que eu explicará estas coisas e com o seu reconhecido saber, o Dr. Luís Marques Mendes. Muito obrigado.
que este não precisa. Bom dia. Diga? Não é preciso. Pois, tem razão. Pois. Já sou todo tecnológico, portanto já não preciso. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, aqui à Fundação, na pessoa da doutora Vera, que acabou aqui de intervir, administradora da EDP, na pessoa do Miguel Coutinho, um grande amigo de há muitos anos, que eu prezo muito, e portanto, esta oportunidade, para além aqui do Ricardo, que eu já não me lembrava, mas que eu conheci quando era estudante, líder da Associação de Estudantes, sempre em alta, e queria cumprimentá-los a todas e a todos, os alunos, professores que aqui estão, e, portanto, queria partilhar convosco. Eu não vos vou dar nem nenhuma lição, porque eu não sou professor. Segundo, também não vou ser paternalista, porque não é uma coisa que eu aprecio. O que eu vou, acima de tudo, é partilhar convosco algumas ideias. E depois, se for possível, se eu conseguir responder a uma ou outra das vossas dúvidas. Primeira grande questão, cidadania, como aqui foi colocado. O que é que quer dizer este palavrão? Significa cidadania, vem de cidadão. Significa que nós somos, enquanto pessoa, cidadãos. Ou seja, sujeitos de direitos, mas sujeitos também de deveres. O direito a uma vida feliz, o direito a uma vida com participação, o direito a uma vida com condições de vida, com qualidade de vida, mas também o dever. O dever de ser solidário, o dever de ser responsável, o dever de ajudar os outros. Isto é, no fundo, a cidadania. E aplicado aqui ao dia que hoje vivemos, Dia Mundial do Ambiente, aplicado às questões climáticas, eu diria que é particularmente importante esta cidadania climática, que no fundo é o contributo que cada um de nós pode dar, ainda que modestamente, para uma sociedade mais limpa, mais amiga do ambiente, mais sustentável. E aqui, como já foi dito de resto neste filme, a primeira coisa importante é a nossa consciência. São as nossas atitudes. São os nossos hábitos e são os nossos comportamentos. Nós temos que olhar para este dia do ambiente não como um dia, mas como o primeiro de muitos dias. Se nós só tivermos consciência do ambiente, da importância de ajudar o ambiente no Dia Mundial do Ambiente, o contributo não é grande coisa. É muito passageiro. Todos os dias têm que ser dias mundiais do ambiente. Nas nossas casas, nas nossas escolas, nos escritórios, quando poupamos energia, quando tratamos de fazer o menos possível resíduos ou de tratar de os reciclar. Todos os dias têm que ser dias do ambiente. Este é aquele que nos leva a parar, para pensar, para refletir, mas todos os dias têm que ser dias do ambiente. E depois não vale a pena pensar, caros amigos, queridas amigas, caros amigos, que isto do ambiente é lá dos políticos, é lá dos ministros, ou até dos presidentes de Câmara. Não. Também é deles que têm que tomar decisões. Mas também é de qualquer um de nós. De resto, a cidadania é mesmo isso. É nós termos comportamentos responsáveis. Em todos os domínios. Deixem-me dar-vos um exemplo que é meu. Partilhar convosco. Não quer dizer que eu seja melhor que os outros. Eu não sou nada melhor do que qualquer um de vós. Mas cada um tem as suas ideias. Uma das coisas importantes para melhorarmos a sociedade do ponto de vista ambiental é investir em transportes mais limpos. Certo? Designadamente mobilidade elétrica, que é o grande palavrão. Designadamente, em linguagem mais simples, carros elétricos. Pois ficam a saber, desde o ano passado, que eu resolvi comprar um carro elétrico. O meu carro é elétrico, mas não é daqueles que também são positivos, que são híbridos, meio de eletricidade e meio de gasolina ou de gasóleo. Não, o meu carro é completamente elétrico.
E agora deixe-me partilhar convosco a seguinte experiência. Consultei várias pessoas, entre familiares e amigos, antes de tomar o ano passado essa decisão. Tinha que mudar de carro. Vamos continuar no carro tradicional, com a energia tradicional, ou mudar? Pois quero dizer-vos que todas as pessoas que eu consultei, todas tinham dúvidas. Todas torciam o nariz. Isso é bom, mas ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo porque ainda há poucos carros elétricos. Segundo, ainda é muito cedo porque tem pouca autonomia e, portanto, tem que se andar a carregar permanentemente. E diziam-me, como tu fazes viagens muito longas, porque vou muitas vezes de Lisboa ao Norte, Lisboa ao Algarve, isso é um problema. E depois há poucos postos para carregar, quando é preciso carregar o carro, de energia. Ou seja, se eu seguisse as opiniões que eu vi, não tinha comprado carro elétrico nenhum. Nada, zero. E, todavia, embirrei e resolvi comprar um carro elétrico. E quero partilhar convosco o seguinte e depois tirar uma conclusão. Primeiro, ficou mais barato, um pouquinho mais, do que um carro da mesma gama se fosse a gasolina ou a gasóleo. Porque, entretanto, o Estado dá alguns incentivos fiscais para que as pessoas vão para os carros elétricos. Portanto, primeira coisa, do ponto de vista financeiro, até é vantajoso. Vale a pena ponderar este ponto. Segundo, tem autonomia ainda para umas centenas de quilómetros. Terceiro, não tenho tido grande dificuldade a carregar a energia quando tenho que parar, sei lá, na autoestrada. Obriga a uma certa disciplina. Planeamento, é verdade. Eu sei que se tiver que parar, vou levar aí 20 minutos, 30 minutos a carregar. Mas também nos obriga a sermos um bocadinho mais disciplinados. Se temos que chegar às X horas, partimos um bocadinho mais cedo. E, sobretudo, caros amigos, estou muito feliz, sobretudo porque estou a contribuir, não apenas para dizer que é preciso um ambiente melhor, mas para ter uma sociedade mais amiga do ambiente. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Uma coisa é pregoar, fazer um sermão, outra coisa é dar o exemplo. Não há nada na vida melhor que o exemplo. Quer dizer, um político que dá um exemplo é um bom político. Um autarca que dá um exemplo é um bom autarca. Mas um cidadão que também dá o seu exemplo é tão bom como um político ou como um autarca. E, portanto, eu sinto-me feliz porque me disciplinei. Sinto-me feliz porque pagava, ficam a saber, eu faço muitas viagens, pagava para aí 400 euros por mês ou mais de gasóleo no meu carro tradicional e agora é menos de um quarto ou menos de um quinto. Agora, aqui chegados, o que eu queria dizer-vos era o seguinte, contei-vos a minha experiência, porque é recente e porque acho que é positiva. Agora, 3 dados. Mas sabem quantos carros mais ou menos elétricos há em Portugal? 50 mil. É melhor do que, porventura, há 2 ou 3 anos. Mas ainda é muito curto. Sobretudo porque os 2 grandes problemas que temos em matéria de poluição é na energia e nos transportes. Embora nos transportes seja mais nos coletivos, mas também nos individuais. Portanto, ainda temos poucos carros elétricos. Porquê? Porque também este discurso que estou aqui a fazer normalmente não é feito às pessoas, ninguém explica. E não se explica que até é um investimento mais barato, que é um investimento sustentável, amigo do ambiente e que uma pessoa até poupa imensíssimo entre aquilo que gasta em gasóleo ou gasolina e aquilo que gasta em energia. É uma diferença do outro mundo. Eu pergunto, os vossos pais têm carros elétricos? É capaz de haver um ou outro que tenha. Vocês admitem que ainda não chegaram a essa fase, mas os vossos pais, os vossos amigos, os vossos familiares têm carros elétricos. Vale a pena começar a explicar-lhes isto. Porque não é apenas a ajuda, e já é importante para uma sociedade mais limpa. Isso já é importante, ficarmos com a consciência tranquila de que, como cidadãos, estamos a ser pessoas responsáveis. Mas é também o conforto do ponto de vista pessoal, porque são mudanças importantes. Agora, o segundo dado é este. Quando se trata de fazer mudanças, as pessoas torcem sempre o nariz. Em tudo na nossa vida. É no domínio ambiental, é no domínio social, é no domínio económico, é se tivermos de mudar de emprego, em qualquer coisa. A mudança em Portugal é uma coisa que suscita medo, preocupação.
E, portanto, no meu exemplo, se eu tivesse seguido os conselhos das pessoas que ouvi, não tinha mudado coisíssima nenhuma. E o que eu quero dizer-vos é o seguinte: há neste domínio do ambiente, hoje em dia, condições para fazermos mudanças de hábitos e de comportamentos. É no domínio dos transportes, é noutros domínios, com total segurança. Ou seja, já não é uma aventura como era há uns anos atrás. Já não era uma experiência, vamos ver o que dá. Já não era um perigo ou um risco. Não. Claro que as coisas vão de melhorar. Um carro que hoje em dia tem uma autonomia de 300 km há de ter de 500 ou de 600 postos de carregamento. Eu posso chegar a um lado ou outro e está lá um cidadão a carregar e eu tenho que esperar ou passar ao posto seguinte. Com certeza. São contingências. Há de melhorar. Mas nós temos que inovar. E é aqui que eu queria dizer-vos o seguinte: há hoje em dia uma outra consciência no domínio ambiental que não havia há 10, 15, 20 anos atrás. Esta é uma evolução muito positiva. Mas, por exemplo, hoje, que é o Dia Mundial do Ambiente, já li alguns balanços daquilo que se tem feito e não tem feito, daquilo que é positivo e que é negativo, onde é que estamos à frente, onde é que estamos atrás. E a primeira coisa a terem atenção, aqueles, sobretudo, que são jovens, que começam a acompanhar estas matérias, é o seguinte: em Portugal, nós temos que ter a noção de onde é que está o problema central, em matéria de poluição, em matéria de emissões. Onde é que está, em que áreas é que estão os problemas fundamentais? A área das energias e a área dos transportes. Estas duas áreas são essenciais. Claro que, evidentemente, que se nós pudermos não usar plásticos, para dar o exemplo que aqui foi dado, excelente, melhor, julgo que ninguém tem uma dúvida. Mas as duas grandes áreas responsáveis, por exemplo, pela poluição, continuam a ser energia e transportes. De resto, não sei se sabem, mas em 2020 e 2021, que foram 2 anos de pandemia, como todos sabemos, na maior parte, uma parte grande do tempo ficámos em casa. Portanto, a atividade económica das empresas, dos transportes, tudo isso baixou muitíssimo. Isso teve um contributo brutal para também diminuir a poluição. O que mostra bem que é esta nossa atividade que contribui muitíssimo ainda hoje, de facto, para a poluição, mas que nós temos que continuar a trabalhar. Mas nós não podemos estar permanentemente em casa, em pandemia, era o que faltava. E, portanto, o que significa que nós temos que ter as prioridades certas, as apostas certas, os investimentos certos. E eu queria falar-vos aqui de 4, 5 ou 6 que são, do meu ponto de vista. Claro que pode haver outras, mas quando nós queremos ter prioridades, não podemos ter 20. Porque senão, quando tudo é prioritário, não há prioridade nenhuma. Nós temos que saber quais são as questões essenciais. Essenciais. Depois, além das essenciais, também podemos melhorar noutras. Chapou. Muito bem. Magnífico. Primeira grande prioridade. Energias renováveis. Onde Portugal tem feito um esforço notável. Vocês estão numa casa, vocês estão numa empresa que é um notável exemplo em investimento em energias renováveis, que é aqui a EDP. Eu não estou a dizer isto por estar aqui na EDP. Se não fosse, criticava a EDP com o meu estilo muito independente que gosto de ter. Mas não, a EDP, cá dentro e, sobretudo, lá fora, no estrangeiro, é um notável exemplo. E isso é muito importante. Agora falemos de Portugal. Portugal já é, em matéria de produção de energias renováveis, um dos melhores exemplos dentro da União Europeia. Números de 2021, 4º lugar. Já cerca de 60% da nossa eletricidade vem a partir de energias renováveis. Há 20 anos não havia nada disto. Ora, este é o investimento que importa fazer. E nós temos condições excelentes, porque aí trata-se de investir água, que é uma energia renovável, barragens, o vento, temos condições fantásticas, e solar, o sol, temos condições magníficas. E, portanto, esta é uma prioridade. Digo-me-ão agora, está bem, mas o que é que nós temos com isso? Com isso tem. Desculpem, dizer-vos. Quem está aqui, um rapaz, uma rapariga, um homem ou uma mulher, é uma pessoa que é uma cidadã também no plano dos direitos cívicos e políticos.
vocês também chegam ao momento de eleições e votam. E é importante que nessa altura também venha ao de cima a consciência ambiental. Porque há políticos que são mais sensíveis a este investimento e há outros que não são. E no momento da escolha, nós temos que obrigar os decisores políticos a terem outra consciência para o investimento naquilo que é correto. Isto também é cidadania. Quando alguns dizem, eu não quero saber da política. Muito bem, tem o seu direito. Dizem, os políticos são todos um bando de vigaristas, que é aquilo que se costuma dizer. Eu acho que é um bocado de exagero, há alguns que não são. Não quero saber, eu não percebo nada de política. Meus queridos amigos, isto é aquilo que se diz no dia-a-dia, certo? Mas eu queria dizer-vos o seguinte, não há política sem políticos. Vai haver sempre políticos. Se vocês não se interessarem, vão para lá os piores. Mas se vocês se interessarem e fizerem perguntas, e fiscalizarem, e verem bem o que é que cada um promete, e se um tem mais consciência ou menos consciência, por exemplo, ambiental, porque estamos a falar de ambiente, vocês nessa altura estão a obrigar a que um político, seja ministro, seja um presidente da Câmara, seja competente nessas áreas. Portanto, há alguém que diz, não quero saber disso, está a ajudar a que os maus vão para lá. É isso que querem? Acho que não é. Sobretudo hoje, que temos a geração mais qualificada de sempre, vamos deixar chegar lá, aos lugares mais importantes, os menos qualificados? E depois queixamo-nos. Não há investimento no ambiente, não há investimento na energia renovável, não há uma sociedade mais limpa. Porquê? Também há muitos políticos que não têm propriamente esta sensibilidade que nós aqui estamos a ter. E nós temos que ser exigentes. Quer dizer, vocês podem continuar a dizer, eu não quero saber dos partidos, eu não ligo muito a isso. Não, mas têm que ligar na parte da cidadania. Ninguém é obrigado a fazer política. Com certeza, não querem. Mas é obrigado a dar aqui o seu contributo, porque senão deixam-se colocar lá aqueles que não são sensíveis e competentes nestas matérias. E aí somos todos que perdemos. Mas quando nós dizemos é a sociedade que perde, são os outros. Não, a sociedade somos nós. Nós. Eu perco se o país andar mal. Eu perco se a sociedade não evoluir com o ritmo que devia evoluir. E por isso isto também é cidadania, participar. Participar. Não é apenas dizer mal. Dizer mal também não faz. Quer dizer, dizer mal quando é necessário não faz mal. Às vezes até ajuda um bocadinho a desopilar. Faz bem à saúde. Nós podemos chamar uns nomes assim. Alguns. Não tem mal. Mas também devemos exigir. Também devemos dar o nosso exemplo de participação. Tudo isto foi por causa de energias renováveis. Aí o país pode se orgulhar. Tem bons resultados. Deixem-me falar-vos, segundo exemplo, eficiência energética. O que é este palavrão? Fixem esta ideia. Uma coisa importante é podermos ter as nossas casas, os nossos escritórios, as nossas empresas, em condições de eficiência, ou seja, de poupança de energia. O que muitas vezes, claro, tem um problema. Casas novas é mais fácil, casas antigas é mais difícil. Para ser casas mais eficientes que poupam energia, de um modo geral, as novas, as mais recentes já têm essas melhores condições. As antigas nem tanto. E para as colocar nessas condições é preciso fazer investimentos. Para fazer investimentos as pessoas têm que ter dinheiro. E hoje em dia não é fácil. Com a crise que aí existe, não é fácil. Com o custo de vida e com a inflação. Mas atenção. Mas nós temos que levantar permanentemente esta questão. É nestes momentos que algum incentivo da parte do Estado ajuda a que as pessoas possam fazer melhorias para tornar as suas casas mais eficientes. Precisamos ter isto na cabeça. E há, hoje em dia, alguns incentivos. Terceiro, autoconsumo. O que é este palavrão? Alguns de vós já devem ter ouvido falar. É a possibilidade que vocês têm. Não sei se em algumas das vossas casas já existe. Vocês têm possibilidade, falando com os vossos pais, com os vossos familiares, nas vossas casas terem painéis solares. Nós temos um país, felizmente, com muito sol. Nós não somos ali como a Bélgica, que tem sol só de vez em quando. Ou como alguns desgraçados do norte da Europa, que quase não veem sol. Eles são ricos. É verdade, mais do que nós. Mas, coitados, são uns infelizes. Quer dizer, ver sol
aquilo é como procurar uma agulha num palheiro. Nós nem damos valor ao que nós temos aqui em Portugal. Praias magníficas, sol fantástico. Para além de nós sermos um bocadinho melhores que os outros, mas nós temos aqui esta oportunidade de ter sol. Instalar painéis solares nas nossas casas ou nos nossos escritórios. E sabem quais são as duas grandes vantagens? Duas grandes vantagens. Uma é que estamos a contribuir, como dizia aqui o Ricardo, para um mundo e para uma cidade em geral melhor. Mas depois não é só isso. Estamos também a ajudar-nos a nós próprios. O que é nós próprios? É poupar na energia que gastamos. E hoje, caros amigos e amigas que estão aqui a assistir, digam-me-ão, está bem, mas tenho que ter dinheiro para fazer isso. Não, hoje já há muitas empresas, a começar aqui pela EDP, mas várias outras, não quero fazer publicidade a ninguém, que fazem esses investimentos praticamente sem encargos para a pessoa. É uma questão de uma pessoa ter consciência da importância disto. É uma questão de uma pessoa saber que há esta oportunidade e, portanto, procurá-la. Se ela existe, porque é que não se aproveita? É um terceiro exemplo que aqui vos dou. Depois, evidentemente, como falava, de transportes. Os transportes é um setor dramático neste domínio. Nós temos que fazer um esforço de cidadania para obrigar cada vez mais as empresas de transportes, porque essas são as grandes consumidoras, a mudar a natureza dos veículos, das viaturas elétricas. Ou seja, no fundo, nós temos que substituir aquilo que são as fontes de energia poluentes, designadamente o petróleo e o carvão, por aquilo que, evidentemente, ajuda o ambiente. E quando, em alguma matéria, não somos nós a decidir, temos que ser nós a colocar pressão. Pressão, exigência. Vocês vão às redes sociais permanentemente, não é? Mas as redes sociais é para nos divertirmos um pouco e vermos algumas coisas que nos interessa, ou escrevermos ou participarmos, mas as redes sociais vocês também as podem utilizar para fazer esta pedagogia em torno do ambiente. Exigir transportes mais modernos, mais amigos do ambiente, mais sustentáveis, com energias limpas. As redes sociais muitas vezes costuma dizer-se, é tudo para dizer mal. Está bem, há uma parte que é para dizer mal. Mas também podemos usá-las para dizer bem. E, sobretudo, para fazer pedagogia. Há muito boa gente que, porventura, ainda não ouviu estas coisas que eu aqui estou a dizer. Ou que outros especialistas, porque há pessoas que sabem disto muito mais do que eu. Mas é bom que vocês possam transmitir esta ideia e transmitir esta mensagem. E, nessa altura, estão a ser solidários com os outros. E, nessa altura, estão a ser responsáveis, estão a ajudar. Precisamos de criar esta consciência ambiental. Por exemplo, isto que aqui vos disse, explicar às pessoas. Podem recorrer a uma empresa para fazer um investimento e colocar painéis solares no telhado da casa e com isso estão a ter energia, condições para terem energia mais barata e ajudar a criar sustentabilidade ambiental. Isto é possível. Como é também importante, claro, não é convosco, investir noutra perspectiva nas empresas. Obviamente que as empresas são das entidades mais poluentes. As empresas, em geral. Embora também aí haja alterações importantes, tal como nas renováveis temos um número brilhante a fixar. Pelo menos 60% de eletricidade já é produzida a partir de fontes renováveis. Somos, nesse plano, dianteira na Europa. Quando nós costumamos dizer, estamos sempre na cauda da Europa, não, em algumas coisas não estamos. E nós devemos dizer sempre as duas coisas, as boas e as más. É o copo meio cheio e o copo meio vazio, o positivo e o negativo. Quando as coisas são negativas, vamos dizer para as corrigir. Não é para punir ninguém, é para as corrigir. E quando são positivas, deixem-me vos dizer, vamos também puxar por elas. Porque há uma questão que também tem aqui, que são cidadania e com civismo. Nós passamos a vida, vejam lá se não é verdade isto que eu vou dizer. Nós passamos, são todos, não são vocês, somos todos nós. Passamos a vida um bocadinho a dizer mal de nós, a dizer mal de Portugal. Só normalmente aquilo que vem de lá de fora é que é bom. Aquilo que se passa cá dentro, normalmente, nós somos uns batuteiros.
Nós não fazemos bem, nós somos maus. Deixem-me vos dizer o seguinte, minhas amigas e meus amigos, isso não é verdade. Ou melhor, para sermos justos, é verdade numas coisas, não é verdade noutras. Passamos a vida, por exemplo, a dizer somos um país muito pequeno e, portanto, uma lamúria, não vamos a lado nenhum. Desculpem, isso é uma mentira pegada. Nós não somos um país pequeno, por exemplo, na União Europeia. Não sei se sabem, mas somos um país médio, em território e em população. Há metade dos países na União Europeia que têm menos população do que nós. Portanto, para que é que insistimos em dar tiro nos pés? Parece que temos prazer em humilhar-nos. Não, temos que ter ambição. Aqui nas energias, nós estamos num lugar onde muitos grandes na Europa gostavam de estar e não estão. Mérito de quem? Mérito seguramente de Portugal. Porquê é que não valorizamos isso? Porquê é que só valorizamos aqueles lados em que dizemos que estamos mal? Acho que aquilo que é justo é abordar as duas coisas. Por exemplo, mas há aqueles que ainda dizem, pois está bem, são os médios, mas próximos dos pequenos. Deixem-me dar-vos 2 exemplos. Qual é o país na Europa com maiores taxas de crescimento económico, ou seja, cria mais riqueza? É a Irlanda. É mais pequeno do que nós. Ou seja, pequeno não é sinónimo de insignificante ou de irrelevante. Porquê é que andamos a dar sempre tiros dos pés a dizer mal de nós? A Dinamarca, em todos os rankings nos últimos anos de competitividade, está em primeiro lugar, ou seja, país mais competitivo. Tem metade da nossa população. Metade da nossa população. Portanto, caros amigos, a primeira coisa importante a mudar é a nossa maneira de ser, a nossa atitude. Temos que ter ambição, orgulho naquilo que somos, orgulho naquilo que fazemos e chamar a atenção daquilo que está errado para corrigir. Valorizar aquilo que é bom para mostrar que, de facto, não somos um país irrelevante. E aqui vos falei por isso mesmo de 5 grandes prioridades. Energias renováveis, onde estamos francamente bem. Eficiência energética. Estamos bem, mas temos que melhorar. Autoconsumo. Mobilidade elétrica, de que já tinha falado, transportes e descarbonização das empresas. No domínio da descarbonização das empresas, ou seja, o que é este palavrão, descarbonização, que vocês ouvem todos os dias? É fazer com que as empresas tenham menos emissões de carbono para a atmosfera por cada unidade de riqueza produzida. Portanto, se tiverem menos emissões do que tinham, pela mesma unidade de riqueza, estamos a descarbonizar, estamos a melhorar, estamos a ser mais amigos do ambiente. É isto que diz este palavrão. E há um número que é importante também fixar. Estamos 35% melhores do que estávamos em 2005. É um outro número que o resto vem aí, hoje, nos dados estatísticos todos. Portanto, também há aqui um caminho. Agora, há um caminho que ainda está no seu início e que tem que ser continuado. E por isso, deixem-me dizer, não vos quero demorar muito mais, dizer o seguinte. Há poucos meses estive em Portugal um senhor chamado David Doyle. Quem é este senhor? Não interessa que não conhecem, eu também não conheci antes de o ler. Portanto, estejam à vontade. Este senhor é o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para as questões de natureza climática. Esteve em Portugal no final do ano passado, durante um mês, para fazer uma análise da situação e apresentar o que apresentou este ano, em março, o seu relatório sobre a visão de Portugal. Há, sobretudo, aqui 4 conclusões que eu gostava de partilhar convosco. A primeira coisa é que ele disse que ficou impressionado, no sentido de ficar chocado, com o ambiente de seca que encontrou em Portugal. E que tem muito a ver, segundo ele diz, e também nós imaginamos, com todo, de facto, as alterações climáticas que estão a ocorrer. Este é um problema que temos que, evidentemente, tentar resolver. Não é fácil. Segundo, ficou muito impressionado com o número que acabei de vos dizer de investimento em energias renováveis. Diz que é notável a circunstância de Portugal ter feito nesta área um caminho muito superior a muitos países mais desenvolvidos da Europa e do mundo. É ele que diz, não sou eu. Terceiro,
diz que há muito ainda a fazer, portanto, ele não diz só coisas positivas, diz que há muito a fazer, sobretudo no domínio das empresas. E é verdade, aquilo que vos falava de descarbonização. E depois diz que está um bocado impressionado, chocado com aquilo que se chama normalmente pobreza energética. E que nós sabemos que é uma realidade que também devemos falar, que é a dificuldade que as pessoas têm, sobretudo famílias mais pobres, de ter dinheiro para investir e no inverno não ter uma casa muito fria. Ou, se quisermos, também no verão, poder ter condições para casa menos quente, mas sobretudo no inverno. Porque temos em muitas zonas do país invernos rigorosos. Pobreza energética é não poder investir em ter um aquecimento, em ter uma casa mais eficiente do ponto de vista energético, ter um ar-condicionado. Pobreza energética. E eu aqui queria dar-vos o exemplo que ele também dá neste relatório. Há meia dúzia de autarquias em Portugal que estão a ajudar muito as famílias mais pobres em 2 domínios. Na melhoria das suas casas para as adaptar a melhores condições e também na questão do autoconsumo, subsidiando justamente painéis solares. Isto é um bom exemplo que nós devíamos multiplicar. Ou seja, em Portugal temos sempre a ideia que temos que recorrer ao Estado Central. O Estado Central é uma coisa brutal, enorme. Muitas vezes nem tem sensibilidade para estas coisas. Importantes são também aqui as autarquias locais. A nossa Câmara, a nossa Junta de Freguesia. Até porque vocês vejam bem, pensem nisto que tem a ver com civismo e cidadania. Vocês, quando falam da vossa terra, do Presidente da Junta ou do Presidente da Câmara, sabem quem ele é. E, portanto, isso é bom. Quando se fala em geral de saber quem é o seu deputado, ninguém sabe quem é o seu deputado. Às vezes também não adianta muito saber, que eles não ajudam muito à festa. Mas a circunstância de nós termos uma relação de proximidade com as câmaras ajuda a poder resolver isto. Resumindo e concluindo, dizer-vos o seguinte: para além do gosto imenso de estar aqui convosco e de felicitar a EDPs por esta oportunidade, deixem-me-vos dizer o seguinte: eu tenho uma grande confiança na gente nova. Primeiro porque já fui novo, como vocês, não é? Já não sou, mas já fui. E ter energia é uma vantagem do outro mundo. Segundo, porque a geração de hoje é a geração mais qualificada de sempre. E, portanto, tem hoje preocupações em matéria ambiental que eu não tinha na vossa idade. Nenhum de nós tinha. Isso é bom. E depois, exerçam, por favor, a vossa energia para convencer todos os outros a mudar os seus comportamentos para comportamentos mais responsáveis e para exigir de toda a gente um maior foco no ambiente. Se nós estivermos com maior foco no ambiente, estamos a ser mais felizes. Estamos a ajudar-nos a nós próprios, estamos a ajudar os outros. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado. E gostava, tal como referiu na sua partilha, na sua conversa, de dar o exemplo. Acho que o exemplo é um tema fantástico, como cidadãos e como profissionais, no nosso dia-a-dia. E, portanto, também para incentivar o público aqui presente a que façam perguntas e partilhem também as vossas ideias, eu vou começar por fazer uma pergunta. Que estamos aqui com jovens de várias idades, que são os decisores do futuro. O futuro está nas vossas mãos. Que conselhos é que daria a estes jovens para fazerem parte de todo este caminho e que nós, na EDP também, na Fundação, fazemos parte de todas estas sugestões que deu e que são fundamentais? Talvez o conselho mais útil é dizer: falem o mais possível destes assuntos. Falem destes assuntos. Têm dúvidas? Falem para fazer perguntas. Têm certezas? Falem para convencer os outros. Acham que se deve fazer mal, que se deve fazer mais? Falem para obrigar os decisores a fazerem mais. Falem sempre para que a mensagem passe até às pessoas que estão menos dentro das questões, menos sensibilizadas. Ou para que os decisores, eu dou uma grande importância e falo sempre muito em decisores, estejam mais atentos. Eu vou explicar agora melhor porquê. Para aqueles que não me conhecem assim tão bem, é assim.
Eu, no passado, já fui político. Agora já não sou. Há 15 anos que não sou, nem tenciono voltar a ser. Mas fui. E fui ministro. E fui deputado. E estive numa Câmara Municipal. Estive nesses sítios todos. E certamente fiz coisas boas e fiz coisas más. E falo de umas como de outras para valorizar umas e para dizer que se voltasse atrás tinha corrigido outras. Temos que ter sempre uma grande humildade. Mas porquê é que eu estou a invocar isto? Que é para responder à sua questão. A circunstância de eu ter estado por dentro leva-me a perceber como é que os governantes em geral atuam. E a grande questão é esta. Um governante, gosta ou não se gosta dele, à esquerda, à direita, do governo A, B ou C, um governante tem milhentas coisas a fazer. Milhentas coisas. Anda sempre a 500 à hora. O que significa que muitas vezes esquece de coisas importantes. Esquece. É normal. Só há uma forma de evitar que o assunto caia na gaveta do esquecimento. É nós falarmos disso. É nós chamarmos a atenção. É por isso que eu falei sempre aqui 2 ou 3 vezes disso. Porquê? Porque eu conheço a cabeça de um governante. Uma pessoa tem que ir fazer uma inauguração, depois tem que ir a um Conselho de Ministros, depois tem que fazer uma reunião, depois tem que estar 2 audiências. E de repente uma pessoa esquece que há questões, como por exemplo o ambiente, que têm que ser resolvidas. Ora, depois qual é a tendência? Fica para trás. E depois a regra é assim. Quem fala mais de um assunto é desse que o governante mais se lembra. Ora, portanto, temos que falar do ambiente. Porquê? Falando do ambiente, toma-se decisões no ambiente. Não se falando do ambiente, adiam-se decisões no ambiente. Portanto, o grande conselho que eu dou, falem destas matérias. E mesmo aquelas pessoas que às vezes têm alguma inibição, não se sentem bem porque, eu não percebo muito disto. Não, todos percebemos à nossa maneira. Eu também não sou nenhum especialista de ambiente. Eu sei os mínimos que qualquer cidadão tem que saber. Uma pessoa vai lendo, vai ouvindo, vai discutindo, mas cada um de nós tem a sua forma de expor. Agora, vocês não precisam de falar da mesma maneira que eu estou aqui a falar. Quer dizer, cada um fala à sua maneira. Cada um tem a sua maneira. Tu cá, tu lá. Mas falem com as pessoas desta matéria. Primeiro para que os outros sejam mais sensíveis. Depois para que os decisores e governantes não se esqueçam destas questões. E, no fundo, para ajudarmos, que é o grande, grande objetivo, a termos uma cidade mais feliz, uma cidade mais amiga do ambiente, é uma cidade muito mais feliz. Andamos todos um bocadinho mais felizes. O fazer bem a nós próprios e fazermos bem aos outros, faz um bem. Para já ajuda à saúde. Ajuda à saúde. Eu sei que na vossa idade vocês ainda não se preocupam com a saúde, mas eu já cheguei a uma idade que me preocupo na saúde. E, portanto, andar bem disposto, andar feliz, isso ajuda à minha saúde e, sobretudo, ajuda à saúde da sociedade. Muito obrigada, sei, são excelentes fiquei. conselhos, fantástico. Assim. Nós fazemos a mudança, não é? Todos nós. Portanto, É isso. no decorrer desta resposta, o falar, partilhem o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia que também contribui a esta mudança, à sustentabilidade. É isso. Boa tarde. Agradeço o discurso, eu vou-me levantar para depois. Eu durante este discurso... Pode chegar o microfone, ouve-se mal aqui. Eu durante este discurso eu estive a anotar umas coisas que eu discordo e parece que vocês falam como se fosse uma coisa fácil de fazer, mas não é. É por acaso uma coisa muito difícil de fazer e já se tem tentado a fazer há uns anos. E eu queria perguntar o porquê de não começar agora. Por exemplo, eu vejo aqui já que há luzes desnecessárias, por exemplo, as luzes verdes estão a gastar energia e pronto, sei lá, podiam fazer, por exemplo, como ali, podiam fazer mais por aqui, à volta, para dar luz natural, em vez de gastar energia desnecessária em luzes artificiais. E também nos carros elétricos, como por exemplo, como é que sabem que é melhor do que gasolina e outras coisas? Como é que sabem que é melhor e não pior ou então igual? Porque tendo carros elétricos, por exemplo... Estou aqui, devo dizer que estou aqui com um problema. Chega mal que o seu som, se pudesse pôr o microfone mais... Não sei, eu tenho muita dificuldade. Só percebi a questão dos carros elétricos, certo?
A dificuldade da escolha, é isso? Ok. Sim, e os carros elétricos que Sim. estava a falar que eram melhores, mas eu discordo porque eu acho que, por exemplo, não há como saber. Por exemplo, eu não sei porque eu não pesquisei sobre o assunto, mas eu não acho que seja uma coisa melhor. Pode ser até, mas na minha opinião, Ok. como é que se pode saber que é melhor, por exemplo, ou não igual ou pior? Vou tentar explicar. Está bem. Agora, aquela jovem à frente. Sim. Fala que eu ouço. Fala mesmo sem micro. Fala alto. Eu acho a sua visão um bocadinho distorcida da realidade, porque... Um bocadinho quê? Distorcida da realidade. Não E percebi. eu vou falar mais do âmbito dos transportes. Portugal tem um dos ordenados mínimos mais baixos da Europa e a maior parte das famílias recebem um ordenado mínimo ou menor. E dizer que nós devemos comprar carros elétricos, sendo que os carros elétricos são mais do dobro de um carro normal, acho uma visão muito distorcida da realidade, porque é realmente muito difícil isso acontecer. E o que eu acho que deviam fazer era optar por, nos transportes públicos, fazer transportes ecológicos, apostar em transportes ecológicos, porque a maior parte dos portugueses não tem dinheiro nem financiamentos para comprar um carro de tamanho quantia. E é isso, eu acho que... Sim, ok. Muito bem. Sim, senhor. Duas questões sobre transportes. Vamos primeiro a esta questão dos carros elétricos. Primeiro esta questão. Aqui esta jovem que acabou de falar, como é que se chama? Sim? Como é que se chama? Isis. Hã? O meu nome? Isis. Ok, muito bem. Não sei, não A sua questão é, não vale a pena pensar nos carros elétricos, as pessoas não têm dinheiro para comprar carros elétricos. Deixa-me explicar o seguinte. As pessoas tanto têm dinheiro para comprar carros que o que mais há em Portugal é carros. Sim. São todos comprados. Ninguém oferece carros a ninguém. Portanto, a grande questão é ter um carro elétrico, um carro híbrido ou um carro a gasóleo ou a gasolina, que é o modelo tradicional. A primeira coisa que temos de pensar é assim, daqui a 10 anos, já praticamente a esmagadora maioria vão ser carros elétricos. Não é daqui a 100 anos, é daqui a 10 anos. E, portanto, o que eu estou a dizer não é às pessoas compra carros elétricos, estou a dizer às pessoas, quando tiver que comprar um carro, ou seja, vai fazer um negócio para comprar um carro, pense bem, em vez de comprar um carro com abastecimento tradicional, que é poluidor, compre um carro elétrico. E o exemplo que eu dei, porque não há nunca melhor do que dar exemplos, é assim, o meu carro ficou mais barato, um pouco, do que o carro semelhante a gasóleo ou a gasolina. Portanto, ficou mais barato. Eu ia comprar um carro, fica mais barato. Portanto, não é uma boa escolha, estou a dar um bom conselho. Segundo, eu gastava à volta de 400 a 500 euros de gasóleo por mês, porque faço muitas deslocações. Sabem quanto é que hoje pago de eletricidade? Não chega a 100 euros, é 5 vezes menos. Terceiro, nem sequer há tentações na autoestrada andar a violar as regras, porque aí sim o carro tem que se manter a uma velocidade ali mais ou menos condizente com o limite legal. Portanto, minha querida amiga, deixe-me só dizer o seguinte, eu não quero que as pessoas possam comprar carro se não querem carro, se não têm dinheiro para carros, com certeza, é evidente. O que eu estou a dizer é, quando se trata de comprar um carro, portanto, se eu tenho dinheiro para carro, vou escolher este ou vou escolher aquele. E isso lê-se um bocadinho aí, nos dados, e perguntar também às outras pessoas. É como lhe digo, eu também tinha as maiores das dúvidas e as pessoas que consultei também. Agora, a outra coisa também é isso que você disse e que eu disse.
Mas uma coisa é o transporte individual, outra coisa é o transporte coletivo, que ainda é mais importante. E aí é verdade, tem que haver uma maior aposta no transporte coletivo. Por um lado, na mobilidade elétrica, ou seja, autocarros elétricos, e depois, se conseguirmos o mais possível levar as pessoas a andar de transporte público e não de transporte individual, é melhor para todos. Melhor para todos. Sem dúvida, quanto a isso, não oferece uma dúvida. Agora, pode ter a certeza de uma coisa. Eu não tenho uma visão distorcida. Aí estou em desacordo consigo, com toda a simpatia do mundo. Até porque você já se viu que diz isso a sorrir, portanto só pode ser simpático. Eu gosto de pessoas simpáticas. É assim, não, sabe o que é? Eu digo apenas as coisas, não é uma visão distorcida. Gosto de dizer as coisas no que estão certas e no que estão erradas. Mas há uma coisa que me faz muita impressão. Sempre me fez quando tinha a vossa idade e quando tenho a idade que tenho. É que não gosto nada de passarmos a vida a dizer mal do nosso país. Cara. Não estou a dizer de si, estou a dizer de todos nós, temos essa tendência. E temos que mudar esse hábito também. Vejam aqui ao lado a Espanha, a vizinha Espanha. Se conhecerem os espanhóis, eles têm um ego do outro mundo. Uma vaidade insuportável. Para eles, tudo o que é espanhol é bom. Tudo o que vem do outro lado é péssimo. Eu também não acho que precisamos de fazer isso. Talvez um acordo. Eles com um bocadinho menos ego, nós com um bocadinho mais ego, fica tudo mais equilibrado. É neste plano que não é distorcer nada, é fazer pedagogia. Em torno de um país em que nós sintamos... Ouça, eu estive a semana passada fora de Portugal. Estive toda a semana passada fora de Portugal. Não interessa agora onde. E a quantidade de pessoas que a páginas tantas falando de Portugal não distorcem nada, mas têm uma visão lá de fora bastante mais otimista, confiante e positiva do que nós temos. É que nós, às vezes, portugueses, esquecemos-nos disto. Quem é o país como Portugal que tem um português à frente das Nações Unidas? Quem é o país como Portugal que faz isto? Quem é um país como Portugal que já teve um português à frente da União Europeia? Qual é um país como Portugal que já teve uma outra pessoa como Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas? Quem é o país como Portugal que já teve uma pessoa à frente da Organização Internacional das Migrações? Reparem, não é por favor por nós sermos um país médio, é por favor porque temos pessoas de qualidade. E se temos pessoas de qualidade, também há em todas as áreas, a começar pela juventude. Eu, das coisas que mais faço hoje, é fazer palestras para jovens. E, portanto, vejo a qualidade dos jovens, comparado, sobretudo, com o meu tempo. E é isto que me leva, de facto, muitas vezes, a ter uma grande confiança. As coisas podem estar erradas, mas nós vamos tentar corrigi-las. Diga. Eu acho que os portugueses não desvalorizam o próprio país. Eu acho que nós não temos fé nos investimentos dos políticos e nos investimentos do país. Certo. E é o que torna torna nós desvalorizarmos o nosso país. Não, eu não acho que seja desvalorização, acho que seja mesmo perca de fé no nosso país, porque é realmente difícil. É realmente o senhor já foi político. As vossas escolhas não costumam ser das melhores. Vou ser sincera, não costumam ser das melhores. Claro, ok. Olha uma coisa, para já não falo assim porque eu não sou política há 15 anos. Pronto, há 15 anos. Portanto, isso já há uma eternidade. Na linguagem jurídica já prescreveu. Mas é assim. Tem toda a razão. Toda a razão. Como há bocado disse, há pobreza energética porque as pessoas não têm dinheiro para investir nas casas. E o custo de vida e a inflação e os baixos salários, já há bocado disse isso tudo. Estamos totalmente de acordo. Agora, e muitas vezes os políticos tomam más decisões. Oh, minha querida, fui eu que acabei de dizer isso há bocado. Mas é por isso que vocês têm que bater o pé. Quer dizer, vocês e eu, toda a gente, temos que bater o pé. Porque a grande questão é de que, se os políticos não tomam boas decisões, então temos que correr com eles e trazer outros que tomem melhores decisões. Porque política sem político, política nunca vai acabar. Política sem políticos, também não. Olhemos para o plano local
Eu sou muito sensível ao plano local, às autarquias locais. Talvez porque estejam mais próximas das pessoas, de um modo geral, as pessoas ficam mais tranquilas, mais satisfeitas, podem pedir contas e também as decisões são com maior rapidez. Por isso é que o exemplo, do modo geral, do poder local, em que as pessoas participam mais, é capaz de ser um bom exemplo. Obrigado pelas suas oportunidades. Muito bem. Já estamos no limite do nosso horário, mas só queria perguntar se há alguma questão adicional, muito rápida, ou uma partilha. E é sempre bom também ouvir estas opiniões e ajudarmos também estes jovens a perceber que o futuro está nas mãos deles. Não é só uma questão de dizer isto não está bem, a mudança começa por todos nós e, portanto, Claro. incentivo e reforço as suas palavras. Claro. Penso que não há mais questões, então eu acho que... Vera. Eu vou encerrar e agradecer a participação do Luís. Queria-vos dar só aqui algumas palavras antes de nos irmos embora. Ouvindo as vossas perguntas, acho que das mensagens mais importantes que o Tomás Mendes nos passou foi, de facto, o apelo a que, e eu compreendo aquilo que a Isis diz, de não nos revermos em todas as decisões políticas, não nos revermos no caminho que o país possa estar a fazer em determinadas matérias. E por isso é que eu, quando subi ao palco no início desta sessão, disse: é muito importante vocês sentirem essa responsabilidade. A responsabilidade de escolher quem vai tomar as decisões no futuro. Ou no limite de se chegarem à frente e de serem vocês que tomam essas decisões no futuro. O futuro do país, as boas decisões, está nas mãos dos jovens como vocês. E isso leva-me a outro ponto, que é, para vocês poderem escolher bem, têm que estar informados. E, portanto, eu prezo imenso as dúvidas anteriores sobre se estamos a fazer as coisas certas, se as luzes, se a iluminação está certa, se os carros elétricos de facto valem a pena. Informem-se, para depois também poderem partilhar, para poderem evangelizar os outros. Leiam, informem-se. Há imensa informação sobre isto hoje em dia, nomeadamente, por exemplo, os carros elétricos. São, de facto, mais eficazes. Se vocês pensarem num motor a gasóleo ou a gasolina, todas as emissões desse motor são nocivas para o ambiente, okay? São más para o ambiente. Num carro elétrico, não só ele não emite nada de mal, como na energia que lhe foi introduzida na eletricidade, cerca de 60% é energia produzida a partir do vento, do sol e da água, energia limpa. Portanto, por definição, sim, a mobilidade elétrica é não só mais eficiente, até porque o motor elétrico é mais eficiente do que o motor a combustão, usa menos energia. Portanto, um carro elétrico é efetivamente mais eficiente. Coloca-se a dúvida, é fácil comprar? Claro que essa questão é muito importante, mas, no entanto, se pensarmos no custo de utilização desse veículo ao longo do seu tempo de vida, é mais barato do que um carro a combustão. E nessa conta nós temos que pôr duas coisas. Primeiro é o custo de comprar o carro, e que o Estado hoje em dia ajuda para baixar esse custo. E depois é o custo de alimentar o carro e o custo de manter o carro. Ora, um carro elétrico, o custo por quilómetro de um carro elétrico é 5 a 7 vezes mais baixo do que o custo por quilómetro de um carro normal, do que pôr a gasolina. E, portanto, ao longo do dia, quando ando, quando tem que encher o depósito ou carregar a bateria, é mais barato carregar a bateria. E um carro elétrico também dá menos problemas de manutenção, tem que ir menos vezes à revisão, menos vezes para a oficina e, portanto, ele é mais barato. Conseguimos todos comprar um carro? Se calhar não, mas também não conseguiríamos comprar um carro a combustão. Acho que aqui o exemplo dado foi, quando tiverem que fazer essa escolha, escolham bem e fiquem tranquilos que é uma boa decisão de investimento. Quanto à iluminação, é um trabalho que temos vindo a fazer. Muitas destas luzes são luzes LED. Em quase todos os edifícios da EDP temos vindo a substituir as lâmpadas, precisamente para termos um consumo mais baixo. Portanto, não é só apagar a luz. Claro que também é apagar a luz e muitos dos vossos pais certamente estão sempre atrás de vocês a dizer apaguem a luz, apaguem a luz. Mas é também substituir as lâmpadas que nós temos em casa. E isto são pequenas coisas que todos nós podemos fazer, que vocês também podem fazer no vosso dia-a-dia. E os transportes públicos, felizmente, o país está num caminho em que está a tornar muitos dos nossos autocarros elétricos. Precisamente para quando vocês andarem em transportes públicos, que é um bom meio de transporte, é muito mais eficiente, possam escolher andar num autocarro elétrico. Muito obrigada pela participação.